Muito bom dia, são 8 horas 5 minutos, hoje é quinta-feira, dia 31 de agosto, último dia do mês, este ano tá voando. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do TV Mar News. Você pode acompanhar o nosso programa também ao vivo pela internet no endereço muito fácil www.gazetaweb.com, no nosso canal no YouTube, também pela nossa página no Facebook e, é claro, utilizando o aplicativo da TV Mar. E nos ajude a construir o TV Mar News utilizando as nossas redes sociais que estão aí na telinha para você. 8 horas 6 minutos, muito bom dia. Vamos começar o programa com muita informação ao vivo. E se a gente fala ao vivo tem prioridade. Tem Viderlan Araújo na telinha da TV Mar. Um beijo para você, Viderlan, bom dia. Ô Mauro, um abraço para você, ótimo dia, beijão também para todos os telespectadores, né? Um grande beijo para todo mundo, Mauro, não só para você, mas para o pessoal da retaguarda, para toda a equipe da TV Mar Canal 25. Olha, nós estamos no Sindicato dos Urbanitários, já que a partir das 2 da tarde, um seminário vai discutir com profundidade essa questão da reforma da Previdência. Acho que é um assunto, Mauro, muito pertinente para que a gente possa também colocar em discussão nesta abertura do TV Mar News, porque ainda existe muitos brasileiros, centenas de brasileiros, que têm dúvidas sobre os impactos que isso pode trazer na economia e na mudança também da vida do trabalhador. O seminário Renúncia Fiscal em Alagoas e o risco de desmonte dos serviços públicos será realizado a partir das 2 da tarde, aqui no auditório do Sindicato dos Urbanitários, que tem uma capacidade aproximada para pelo menos 200 pessoas. E as informações que nós recebemos é que já tem caravanas se deslocando para Maceió, principalmente o pessoal do Sertão, de Santana do Ipanema, para poder também marcar presença neste seminário, que vai ofertar também, além de certificado, mas um amplo conhecimento a respeito desse assunto. E nós vamos conversar a respeito desta condição com o professor José Menezes, ele que é coordenador do Núcleo Alagoano da Auditoria Cidadã da Dívida, e também ele é um dos organizadores deste seminário, que fala dessa importância de um evento como esse para os maceioenses e para os universitários, para os alagoanos de uma maneira geral. Bom dia. Bom dia. Bom, é fundamental a realização desse evento porque o que ele pretende discutir é justamente o conflito entre, ao mesmo tempo que o governo já tem uma renúncia fiscal esse ano de 520 milhões, esse governo pretende ampliar ainda mais, oferecendo aos usineiros o que se chama de zeramento de ICMS. Ao mesmo tempo que ele amplia a renúncia fiscal, ou seja, deixa de arrecadar, ele está em tramitação uma proposta que aumenta a alíquota da Previdência para os servidores públicos de 11 para 14. Ele tenta implementar uma lei de teto de gastos por 10 anos, que vai cortar ou congelar os gastos por 10 anos, e ao mesmo tempo nós temos em andamento o processo de privatização da Casal, da CEAL, agora do Estádio Repelé, do Centro de Convenções, principalmente de OS para o HGE e OS para o CEPA. Ou seja, o que nós pretendemos mostrar aqui é que a contradição é muito grande, porque tudo isso que está sendo proposto pelo governo visa atender um pedido feito pelo governo federal como condição para poder rolar a dívida pública de Alagoas. É muito importante destacar que essa dívida pública de Alagoas, o Estado de Alagoas obteve uma liminar junto ao Supremo Tribunal Federal, condenando o anatocismo, que é o juros sobre juros, que, se fosse praticado, a dívida de Alagoas estaria bastante reduzida. O governo, ao contrário de fazer a cobrança da aplicação da liminar, juntamente com os demais governadores desse país, aceitaram uma renegociação por 20 anos e, para fazer essa renegociação, eles estão exatamente procurando liquidar todo tipo de serviço público que aí nós ainda temos. E é muito importante alertar para a população que a privatização da Casal e a privatização da CEAL poderá representar um novo problema social. Por quê? Além das demissões, além da precarização intensificada, nós vamos ter aumento das tarifas de água e de energia, que vai complicar ainda mais o orçamento familiar e até mesmo elevar o custo daqueles que pretendem fazer qualquer tipo de empreendimento. O que nós pretendemos mostrar nesse evento é justamente que é muito importante esse debate, porque nós não podemos aceitar que a dívida pública de Alagoas seja rolada e, para fazer esse rolamento, se comprometa o destino da população mais pobre desse estado.
Agora, professor, é importante destacar também que até por nós, dos veículos de comunicação, o governo muitas vezes utiliza essa possibilidade de privatização de alguns serviços, de algumas prestadoras de serviços para a sociedade, para a população, como uma melhoria também na qualidade do serviço ofertado. Isso é uma situação que acaba sendo também bastante maquiada. Eu gostaria que você trouxesse sua opinião a respeito desse assunto, quando se trata de uma possibilidade de privatização de uma Casal, de uma Eletrobras, de um estádio Rei Pelé. Bom, eu posso falar porque eu sou de Mato Grosso, e em Mato Grosso nós tivemos a privatização da antiga Sanemate. E logo após a privatização da Sanemate, a água ficou tão cara que o hábito de fazer coleta de chuva, de água de chuva, acabou acontecendo em vários bairros de Mato Grosso. Só que essa empresa que foi privatizada, ela já entrou em colapso e já fizeram nova privatização, porque a empresa faliu. E agora, com dinheiro público, eles estão montando outra empresa para ser cobrar tarifas altas. Da mesma forma, em Mato Grosso, a Semate foi privatizada. E a Semate privatizada, a conta de energia ficou muito cara. Além disso, essa empresa já faliu 2 vezes e agora ela faliu novamente e voltou com o nome de Energisa. Ou seja, o que nós sabemos é que aonde ocorre o processo de privatização, as tarifas se elevam. No caso da Argentina, o processo de privatização levou agora... o governo Macri aumentou a tarifa de energia em 700% à medida que ele acabou com o subsídio, que era a única forma que a população tinha de consumir. Então, o que nós sabemos é que em todos os locais que se privatiza, não há melhoria da qualidade do serviço, há demissão em massa dos funcionários e há aumento das tarifas, que acaba comprometendo ainda mais o orçamento das famílias, que já não têm acesso à saúde, que não têm acesso à educação, que não têm acesso a emprego. Então, a experiência que nós temos aponta que a privatização não é a solução para a maioria da população. A privatização é apenas a transferência de um espaço público para alguém que quer ganhar dinheiro, que não vai fazer nenhum investimento e que na hora que tiver qualquer problema, vai novamente devolver ao Estado as suas dívidas e o Estado vai ter que novamente assumir as responsabilidades. Então, é muito sério o processo de privatização. Em nenhuma parte do mundo ele funcionou e aqui o que se pretende é exatamente isso. Privatizar é liquidar direitos e tirar do bolso do trabalhador aquilo que ele já não pode tirar, porque é aquilo que vem da comida, ou seja, pagar mais de água, pagar mais de energia, significa comer menos. Agora, professor, é importante até também destacar, e eu vou fazer uma pergunta bem clichê a respeito dessa situação, que tipo de impactos essas reformas, essas mudanças podem trazer na vida do trabalhador, daquele que está acompanhando agora a TV Mar Canal 25, que é um assalariado e que tem muitas vezes a dependência de um recurso fixo por mês para poder cobrir todas essas despesas. Eu diria que a reforma trabalhista, em particular, ela vai aprofundar ainda mais o problema social, porque à medida que você acaba com os principais direitos, você vai ter que aceitar trabalhar ganhando cada vez menos, sem contribuir para a Previdência, e sem contribuir para a Previdência, você acaba criando um problema para a Previdência. Mas o problema mais grave que eu vejo é que, ganhando cada vez menos, trabalhando cada vez mais, você tem a tendência ao adoecimento cada vez maior. Só que o que está aqui colocado é que também é a privatização dos hospitais públicos, ou seja, é a criação de OS e você sacrificando a saúde pública para aquele que já trabalha cada vez que ganha cada vez menos, que vai adoecer cada vez mais, ele vai ter cada vez menos a possibilidade de atendimento de qualidade. Então, é muito importante saber que combater essas reformas, combater essa política que está vindo aqui, cobrada pelo governo federal, é uma forma de você preservar a nova geração. A nova geração corre o risco de não ter mais acesso a emprego, carteira assinada, 13º, a Previdência, ou seja, nós corremos um risco de regredir talvez a 2 séculos atrás. E nesse momento é muito importante porque o Estado de Alagoas já possui um dos piores indicadores sociais do Brasil. E essas reformas, como estão sendo propostas, elas tendem a agravar ainda mais um quadro já excessivamente grave. Ou seja, é muito importante que pensemos uma alternativa. E a alternativa está exatamente em quê? Cobrar do governo, negar essa rolagem da dívida, exigir a implementação da liminar que assegurava a não cobrança de juros sobre juros. Dessa forma, Alagoas teria um dinheiro de sobra e com esse dinheiro de sobra poderia ser investido em educação, em saúde, em segurança, gerando emprego, possibilitando concurso público, possibilitando transparência, possibilitando um processo democrático de prestação de serviço do Estado. Mauro Wedequim, esse é o professor José Menezes, que estará também hoje à tarde neste seminário que envolve a discussão de uma maneira muito profunda a respeito das possibilidades de privatização de algumas empresas.
as prestadoras de serviço e também os impactos que pode causar para o trabalhador a reforma da Previdência. O professor José Menezes, que é também membro do Núcleo Alagoano da Auditoria Cidadã da Dívida, ele também está à sua disposição, Mauro Wedekind, para você fazer qualquer tipo de colocação aí dos estúdios a respeito do seminário, a respeito desse cenário também que o Brasil passa e que leva, querendo ou não, traz aquele clima, aquela sensação de incerteza para o trabalhador brasileiro por causa desse volume de informações e que muitas vezes são informações que não chegam com precisão para os trabalhadores, para os nossos telespectadores, Mauro. É verdade. Professor, quero agradecer imensamente a sua participação, agradecer aí a sua análise muito interessante de todos esses fatos envolvendo a reforma da Previdência e também a reforma trabalhista. Eu queria, na verdade, fazer um breve comentário, professor, e em seguida uma pergunta. Saiu agora, recentemente, salvo engano, faz 2 dias, uma pesquisa que aponta que 83% dos deputados acreditam que a reforma da Previdência não será votada em 2017 e talvez nem em 2018, porque 2018, todos nós sabemos, é ano eleitoral e aí, no bom português, pode pegar mal. Agora eu queria que o senhor comentasse o seguinte, professor. Nós sabemos que se as grandes empresas brasileiras pagassem o que devem à Previdência, não teria rombo nenhum. Queria que o senhor comentasse isso que eu estou dizendo agora. Muito obrigado mais uma vez, professor, excelente seminário e bom trabalho para o senhor. Bom, eu só queria lembrar que o relatório da CPI da Previdência comprovou que não há déficit tanto da Seguridade Social quanto déficit da Previdência. Ou seja, isto mostra perfeitamente que os movimentos sociais que combatiam essa reforma tinham toda a razão. Mas eu queria lembrar que não é só o fato de que mais ou menos 450 bilhões que as empresas devem, se pagasse isso, nós teríamos ainda mais caixa. Mas eu queria só colocar uma coisa muito importante. É que o Banco Itaú teve um perdão de uma dívida de 25 bilhões de reais. 25 bilhões de reais é exatamente o orçamento de todas as universidades federais. Universidades federais que são responsáveis, junto com as estaduais, por 90% da pesquisa. Nesse momento, nós vivemos uma situação de agonia muito grande, semelhante ao que nós vivemos na época do governo Fernando Henrique, em que as universidades tiveram cortes brutais dos seus respectivos orçamentos e que está comprometendo o funcionamento dessas universidades. É bom lembrar que nessas universidades, grande parte da população que ali está são filhos de trabalhadores que têm renda familiar de até R$ 1.500. Ou seja, nós não podemos permitir que, ao mesmo tempo, esse governo renuncie 25 bilhões ao Itaú, que teve ano passado 32% de lucro, enquanto as universidades públicas, que são responsáveis pela pesquisa e o acesso à população a ensino de qualidade, seja comprometido. Ou seja, a nossa intenção aqui é, no final, lançarmos um manifesto em defesa dos serviços públicos e contra todas essas reformas. A intenção é que todos os movimentos sociais sinalizem a direção e que o Dia do Servidor Público seja transformado num dia de luta, unindo as esferas estaduais, municipais e federais do serviço público, mas unindo também os trabalhadores do setor privado, porque todos nós, trabalhadores, precisamos do serviço público, não apenas os servidores públicos. Então, a intenção desse seminário é criar um espaço de mobilização, de conscientização, para não permitir que a nova geração seja sacrificada. Agora, professor, a última colocação a respeito de informações sobre o seminário. Qual é o valor para ter acesso? Começa a partir das 14 horas. Gostaria que você também trouxesse a programação. O que é que vai ser também colocado para estabelecer limites durante o seminário, organizar a parte logística do seminário, por favor? Bom, o seminário vai ocorrer aqui no Sindicato dos Humanitários. É gratuita a participação. Nós vamos oferecer certificado. Teremos também link para transmissão online, porque a nossa intenção é atingir o máximo de pessoas possíveis e a nossa intenção é justamente que este seminário seja um dos primeiros, porque a nossa intenção é criarmos uma agenda para discutir em seguida a situação dos servidores estaduais, a situação dos federais, mas tudo isso procurando o quê? Unificar os trabalhadores do setor público com os trabalhadores do setor privado, porque o que nós precisamos nesse momento é construir uma grande unidade que nos permita grandes mobilizações para dizer não a esse processo de desmonte e destruição dos nossos direitos.
Muito obrigado, então, ao professor José Menezes, ele que é coordenador do Núcleo Alagoano de Auditoria Cidadã e também professor da Universidade Federal de Alagoas, na unidade de Santana do Ipanema. O seminário será realizado a partir das 2 da tarde e Mauro Wedekind, acredito que é uma grande oportunidade de se discutir, de debater essa condição que é de interesse dos trabalhadores diante dessas decisões que estão sendo tomadas, decisões que estão sendo analisadas e possibilidades de privatização de órgãos públicos, que acaba sendo também um processo de extremo interesse da sociedade no final das contas. Eu vou ficando por aqui nesse primeiro momento, aqui no TV Mar News, com imagens do Chico Nogueira. Eu tenho certeza, Mauro, que durante o programa hoje, você, além dessa questão do seminário, de reforma da Previdência, mas vai trazer também o pouco do que leva a pânico também a essas redes sociais, já que desde ontem à noite nós recebemos inúmeros áudios falando que hoje vai ser um dia de terror, um dia de muita confusão, levando pânico à sociedade, inclusive com alguns áudios que nós já divulgávamos durante a madrugada, quando nós recebíamos através das nossas redes sociais, através do nosso WhatsApp, e que muitas vezes são áudios mentirosos que levam pânico à sociedade e muitas pessoas acreditam. Muita gente, Mauro, para se ter uma ideia hoje, só para poder compreender o processo, hoje está se completando 24 anos de uma das principais facções criminosas do país. Então, esses áudios, eles circularam desde a noite de ontem, afirmando que pessoas se passavam por membros dessas facções que levariam terror à população. Muita gente, por incrível que pareça, deixou de fazer as suas atribuições diárias durante esta quinta-feira por causa desse risco, o que leva a pânico à sociedade, o que é lamentável. Então, Mauro, daqui a pouco nós vamos trazer de outro ponto da cidade mais informações aqui no TV Mar News, e eu tenho certeza que você, ao lado do Alexandre Lino, ao lado da Porlane Santos, ainda vai discutir muito dessa possibilidade que as redes sociais, elas acabam facilitando, mas em determinados momentos sendo muito mal usada por algumas pessoas para levar pânico, levar terror à sociedade, o que é um fato lamentável. Voltamos daqui a pouco, ainda aqui no TV Mar News, Mauro. Um grande abraço para você. Outro abraço para você, Videlan. Aproveite também para mandar um abraço aí ao professor José Menezes, professor da UFAL, que fez uma análise muito interessante para todos nós. Agora vamos comentar tudo isso que o Videlan acaba de colocar para a gente. Primeira coisa, o jornalista precisa ter, antes de qualquer coisa, responsabilidade. Nós sabemos que o ambiente dentro da cadeia é uma pós-graduação no crime. E quem está preso está de olho aqui fora e quer continuar na bandidagem. Esta é a realidade. E essas facções criminosas têm feito isso à perfeição. E aí, meu caro, neste mundo em que todo mundo é valente atrás da tela do smartphone, do computador, fica muito fácil tocar o terror. E foi isso que aconteceu. Agora, gente, não está acontecendo nada. A sociedade de bem é que precisa se erguer contra esse tipo de coisa. Existe ameaça todos os dias, não é só porque esse grupo aí, que não pode dizer o nome, está completando 24 anos. Não interessa, pode completar 240. O bem precisa vencer o mal. E a gente não pode ser utilizado como massa de manobra desses criminosos. Não pode. Aí pega um áudio, meu filho não foi para a escola hoje. Que é isso, gente? A vida continua. A sociedade de bem precisa prevalecer. Acho até que o Josiel tem uma imagem aqui para a gente colocar, mas de qualquer forma eu quero dizer uma coisa para vocês. Olha aí, sem universidade pública, gratuita e de qualidade, o Brasil não tem futuro. Perfeito, está aí o que realmente interessa. Então eu vou aproveitar esta imagem e como imagem do dia, eu chamo a sua atenção para você acompanhar a imagem do dia, que é uma história belíssima, muito legal e que retrata a importância da educação. Vamos colocar aqui a imagem do dia. Eu quero chamar a sua atenção, até pode deixar aí em tela cheia, porque esta senhora realmente merece esta homenagem e a educação brasileira merece esta homenagem. Qual é a história desta senhora que você vê aí, está com um diploma nas mãos? Esta senhora é deixa eu pegar o nome dela aqui para dizer para vocês. Vamos lá. Esta senhora aí, que hoje tem 97 anos, puxa vida, é uma história realmente emocionante. É a Iris Waiter-Wachs. Olha só, estou gastando meu inglês. Iris Waiter-Wachs,
Qual é a história? Esta senhora, quando estava muito perto de terminar o ensino, aos 18 anos, ela engravidou. Isso em 1938. O que aconteceu? Ela foi expulsa do colégio porque engravidou. Não recebeu o diploma, embora tivesse todas as condições, todas as notas para concluir o ensino. Aí o que aconteceu? 80 anos depois, foram levar para ela o diploma. Tudo isso aconteceu no estado de Michigan, nos Estados Unidos, e ela recebeu aí o diploma do ensino médio. Um detalhe emocionante dessa história: quando foram entregar a Iris o diploma, ela perguntou ao filho: posso chorar? E aí o filho disse: é lógico, pode chorar. Uma situação realmente emocionante e que não tem idade para a educação. O que a gente não pode abrir mão nunca é da importância da educação. Eu vou ler para você aqui a frase final. Quando ela perguntou para o seu filho se estava tudo bem se ela chorasse, eu pensei, isso é realmente importante. Então fica aí com a imagem da senhora Iris Waterwachs, a nossa homenagem à educação e um beijo no coração desta senhora, que depois de 80 anos recebeu o diploma do ensino médio. Para você que está ligando a TV agora, ela havia sido expulsa do colégio lá nos Estados Unidos porque havia engravidado. Muito legal a história, nunca é tempo para a gente corrigir um erro e tomara que os jornalistas desse país e você aí que acompanha, que utiliza as redes sociais sem o mínimo de critério, faça uma reflexão e veja, esta é a sociedade que eu quero construir? É para isso que a tecnologia está aí? Com certeza não, com certeza não. 8h27, um rápido intervalo e eu volto já já. O Instituto Arnon de Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos 2 séculos da emancipação política do estado, contada em 10 fascículos todas as terças-feiras encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnon de Melo. Vou morar no bar, beber pra curar a toda saudade que dá. Volta, vem me cuidar, que eu tô sofrendo, morrendo, querendo. Não tá me escutando, eu tô te chamando, gritando seu nome. Ainda tô aqui, volta logo pra mim. Vou morar no bar. Tá todo mundo ligado. Para enfrentar a seca no sertão e no agreste é preciso trabalho e coragem. O governo de Alagoas está presente aqui, onde o que mais faz falta é a água. O governo construiu mais de 1.900 cisternas, perfurou mais de 560 poços e 120 carros-pipa trabalham para fazer a água chegar nas casas. O Canal do Sertão avança e, pela primeira vez, a água já beneficia agricultores. É com trabalho sério que a gente encara os desafios para Alagoas seguir firme, cumprindo o compromisso com a mudança. Em 2016, o MPE registrou 3.699 casos de violência contra a mulher. Ele foi o primeiro namorado de verdade que eu tive. Ele era o príncipe mesmo. Ela não enxergava que aquele relacionamento era perigoso. E aí ele me bateu muito nesse dia. Na hora eu pensei muito em gritar. Tenha coragem, denuncie. Procure ajuda. Não espere acontecer mais uma vez. Ligue 180. Tem obra, tem força-tarefa para recuperar o asfalto de Maceió. A Prefeitura já iniciou os trabalhos de drenagem e pavimentação nas principais vias da cidade para recuperar o asfalto dos estragos das piores chuvas dos últimos anos. Em breve, as equipes da Prefeitura chegarão também na sua rua. Mais informações em maceió.al.gov.br. É hora de Maceió seguir em frente, com uma força-tarefa para reorganizar nossa casa. Prefeitura de Maceió.
Quer colocar seu restaurante em pratos limpos? Alcance padrões de excelência com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa Alimentos Seguros. Adote boas práticas na gestão de alimentos e bebidas, renove seu cardápio e faça outras melhorias na sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Vai fazer uma reforma ou construir uma casa? Já ouviu falar em construção sustentável ou bioconstrução? As chamadas construções sustentáveis são aquelas em que a preocupação ecológica está presente do projeto ao acabamento e ocupação dos moradores. A ideia é usar materiais que não agridam o ambiente, mas que possam ser aproveitados no próprio local, como a terra, por exemplo. Procure usar técnicas como o pau a pique, o adobe, super adobe ou o cob, que utilizam a terra como principal material para a construção. No local de onde você tira a terra, pode ser feito um reservatório para a coleta de água da chuva. E para a energia, você pode buscar o uso de fontes renováveis, como a energia solar. Use fibras vegetais no lugar das fibras de vidro ou sintéticas. Os fardos de palha e o bambu, por exemplo, formam estruturas muito resistentes e podem ser usados para fazer o telhado, as paredes, revestimentos acústicos e térmicos. Prepare a argamassa com solo-cimento, que é uma mistura feita de areia, argila, cimento e água. Ideal para revestimentos de pisos e paredes. Use tintas, solventes, vernizes e impermeabilizantes à base de óleos vegetais. Reutilize cerâmicas fazendo lindos mosaicos. Construa sua casa em contato com a natureza. More bem e seja um consumidor sustentável. Ter uma vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. Muito bem, estamos de volta. Olha, gente, a gente tem uma audiência muito grande. Tem um professor de inglês que acompanha o TVMar News e ele ligou para mim agora, mandou um áudio, na verdade, e disse o seguinte: diga de novo a pronúncia do nome da nossa americana. Então, eu vou repetir com todo o prazer do mundo: Iris Water Walks. Olha só que bacana. O Daniel Lisboa, o nosso engenheiro aqui da TV, da Organização Arnon de Melo, que fala inglês como ninguém, ele disse: fale outra vez, Iris Water Walks. Muito legal a história. Muito obrigado para você que está chegando agora à telinha da TVMar. Fica aí porque tem muita notícia. E agora a gente vai trazer a história. Infelizmente, hoje no Brasil há 60 milhões de pessoas endividadas. E aqui no nosso estado a realidade não é diferente. Veja a reportagem. A crise econômica no Brasil repercute em todos os setores. E aqui em Alagoas, em Maceió particularmente, não é diferente. O número de inadimplentes e de devedores em Alagoas tem chamado a atenção da FEComércio a merecer uma pesquisa. E é sobre essa pesquisa que vamos falar com o economista FEComércio, Felipe Rocha, que nos fala sobre os números. Salta os olhos, os números da inadimplência e das dívidas que estão cada vez mais se avolumando com o consumidor alagoano e particularmente em Maceió. A pesquisa da FEComércio de agosto, ela apontou uma redução bastante razoável da inadimplência, o que é um fator bastante feliz, porque demonstra que os consumidores estão se preocupando em quitar suas dívidas, né, enquanto para poder recuperar, então, o poder de consumo na economia. O que espanta aos olhos é que em maio nós tivemos o mais alto índice de inadimplência da capital alagoana dos últimos 5 anos. 23% da população economicamente ativa chegaram a se tornar inadimplentes. A pesquisa de agosto, ela mostra que agora 16,2% da população está inadimplente, o que é uma redução bastante considerável. Entre agosto e julho, a redução chega a quase 12%.
né? É um fator a ser comemorado, porque agora a redução dessas dívidas, da inadimplência, faz com que a atividade econômica gire melhor, né? Os 3 últimos meses de alta da inadimplência afetaram sim o empresariado, justamente porque os consumidores têm trocado o cartão de crédito pelo carnê de loja. E o carnê de loja é um tipo de instrumento financeiro que quem é o credor é diretamente o empresário. E o empresário sentiu a inadimplência do consumidor e também se tornou inadimplente. Os dados do Banco Central do Brasil apontam uma inadimplência do empresário em Alagoas de quase 12%. Os inadimplentes hoje são 50 mil, né? Os endividados hoje são 207 mil, né? O endividamento não é de todo mal, até porque todos os consumidores se endividam, utilizam cartão de crédito, passam um cheque, né? O grande problema é você não pagar o que você utilizou, o instrumento financeiro utilizado, né? E também, para evitar esse tipo de coisa, para evitar se tornar inadimplente, o consumidor ele deve observar algumas condições, né? Por exemplo, ele deve sempre colocar no papel o quanto ele tem de dívidas, quando as dívidas deles irão acabar, né? Ele deve também observar que não deve ultrapassar 25% da sua renda em dívidas, porque a partir do momento que você ultrapassa essa linha, você começa a ter problemas de capacidade de pagamento. A grande questão é que o cartão de crédito, desde 2003, né, ele se tornou o instrumento financeiro mais fácil para o consumidor, porque é o meio de empréstimo pré-aprovado mais fácil de ser conseguido por qualquer pessoa. Então é muito fácil você perceber que todos os consumidores, quando se endividam e utilizam o empréstimo do banco, é por meio do cartão de crédito. Tivemos uma fase econômica quando o presidente da República dizia: vamos consumir, vamos comprar, a crise vem por aí, mas é uma marolinha, é preciso a gente movimentar a economia. Esse grito aí de chamada ao consumidor valeria nos tempos atuais? Não, nem teria como, porque a própria taxa de desemprego demonstra que mesmo que os consumidores que estão ainda empregados quisessem consumir, eles não teriam como, justamente porque eles já estão muito endividados. E se você estimular o endividamento, nós chegaremos na linha tênue entre pagar as dívidas de rotina ou pagar os cartões de crédito. Então as pessoas não podem ser estimuladas nesse momento a fazer mais dívidas. Aí, o conselho de um expert, um especialista, um economista da FEComércio, baseado em pesquisas, dizendo que agora é hora de continuar com o pé no freio. Claro, complica ainda mais essa ideia do Brasil sair dessa crise. Aquela ideia, o jargão popular de dizer: devo, não nego, pago quando puder, é bom você esquecer. Com as imagens do Flávio Santos, aqui da FEComércio, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Arthur de Melo, no canal 25 da NET. Muito bem, já voltamos aqui para o estúdio. Muito obrigado ao querido repórter Fernando Palmeira, trazendo aí essas informações. Gente, não existe uma fórmula mágica, né, para conseguir pagar aquilo que a gente deve. O jeito é tirar o supérfluo e trabalhar, trabalhar, trabalhar. Não tem outra saída, não. É o que todo economista diz. Boa sorte para você. Neste momento de crise, as empresas têm feito aí programas de parcelamento. De repente, tem um que se encaixa aí no teu orçamento. Mas vamos mudar a página para falar de algo extremamente importante. Um mês dedicado à conscientização sobre a importância dos cuidados com o coração. O Setembro Vermelho está chegando a Alagoas, graças à iniciativa do Hospital do Coração e também da Fundação Cordial, que é o braço social da instituição. Falei certinho, doutor? Falou perfeito. Então, qualquer coisa o senhor me corrija, viu? Comigo aqui, com muito prazer, eu recebo o doutor Ricardo Cavalcante, ele que é médico cardiologista e também diretor-presidente do Hospital do Coração. Doutor, antes da gente falar do Setembro Vermelho, eu queria fazer uma pergunta pessoal para o senhor. Como é que o senhor escolheu um ramo
tão difícil da medicina e, ao mesmo tempo, tão importante e tão bonito. Bom dia. Bom dia, Mauro. Em primeiro lugar, obrigado pelo espaço. Eu que agradeço. Na realidade, eu agradeço não apenas em nome do Hospital do Coração, mas da sociedade alagoana, porque é em nome dela que a gente tem essa iniciativa, né? Foi paixão, viu? Então, na realidade, a medicina, de uma maneira geral, é um caso de paixão mesmo. E a cardiologia foi a primeira paixão. É a paixão dobrada, doutor? É paixão dobrada, paixão dobrada. Eu diria que eu me apaixonei pelo coração ainda no curso de medicina, nas aulas da professora Delza de Jitaí, de fisiologia cardiovascular, uma daquelas professoras que desperta a paixão. E desde o tempo de aluno que eu já queria fazer cardiologia. Doutor, antes do senhor chegar, a gente mostrou aqui uma imagem do dia. Eu tenho aqui no programa sempre a imagem do dia. E hoje nós colocamos a imagem de uma senhora que recebeu o diploma do ensino médio, isso aconteceu lá nos Estados Unidos, aos 97 anos de idade. Uma coisa fantástica, eu fiz questão de trazer essa imagem. Qual é a história, até para o senhor saber? Ela, aos 18 anos, já estava concluindo o ensino médio quando engravidou e foi expulsa do colégio. Está aí a imagem dela, acho importante a gente mostrar mais uma vez. Ela, a senhora Iris, tem 97 anos. E aí ela foi expulsa. E 8 décadas depois, ou seja, 80 anos depois, doutor, ela recebeu o diploma. Muito interessante o que aconteceu, porque quando foram levar o diploma para ela em casa, ela disse, eu posso chorar? E aí o filho dela disse, esse é o momento mais importante. E importante é o Setembro Vermelho. Doutor, quero saber o seguinte, aquela pergunta que o senhor responde todos os dias. O que a gente pode fazer para ter um coração saudável? Pode fazer muito, Mauro. Essa história, a história linda dessa jovem, não é, de espírito, exemplifica muito isso. Não é? Nós hoje, na realidade, podemos viver mais e viver melhor. Entretanto, há uma necessidade de se mudar o estilo de vida. Não é? Nós estamos sob muita pressão, muito estresse, né? De trabalho, de responsabilidades, né? De contas a pagar, como você iniciou falando, e o coração sobrecarrega muito com isso. Se você associa a isso a falta de exercício, o exercício ele existe desde os primórdios. Nós começamos a nossa vida lá atrás caçando, colhendo, não é? Então o órgão foi desenvolvido para bombear sangue e fazer isso continuamente durante todo o dia, exceto no sono. O homem então desenvolveu os seus apetrechos, né, suas tecnologias e passou a viver sentado, parado. Esse repouso exagerado, ele faz com que o organismo meio que desligue, ele envelheça mais precocemente. É como se não precisasse de tanta potência, não precisasse de tanta saúde, de tanta harmonia. Então, uma das coisas que nós vamos enfocar muito nesse Setembro Vermelho é exatamente a questão da importância do exercício, como uma vamos dizer assim, das contribuições que o indivíduo dá ao seu próprio corpo e a si mesmo, nessa mudança que a gente propõe de estilo de vida. Existe uma situação, Mauro, que é preciso ser colocada, que o Brasil deve ser o campeão mundial de doença cardiovascular já agora em 2040, que vai ser amanhã. Sem dúvida. Então, é preciso fazer alguma coisa. Né? O país não tem feito em termos de políticas globais, ao contrário do chamado primeiro mundo, que cada vez investe mais nessas políticas de prevenção. E aí, nós, como instituição ligada à área médica, nos sentimos na responsabilidade de tentar dar alguma contribuição, como tem feito as entidades médicas, não é? E daí o Setembro Vermelho, uma oportunidade de a gente lembrar as pessoas de que a doença cardiovascular realmente é o que mais mata hoje no mundo, é o grande vilão que deve ser combatido para que se chegue, como essa senhorinha aí, aos 97 anos, com uma mente muito boa e um corpo ainda capaz de, vamos dizer assim, de gerar uma qualidade de vida que vale a pena realmente. Doutor, como é que vai estar estruturada aí a campanha ao longo deste mês? Então, Mauro, eu até me dirijo diretamente aqui à população. Veja, será um mês de atividade, nós vamos ter várias atividades, né? Convidamos inicialmente a população a uma caminhada, agora dia 24, vai se iniciar às 7 horas lá no Hotel Enseada. Todos estão convidados, é uma caminhada que na realidade serve não para o exercício em si, que é pouco, uma vez por mês, mas para despertar, para lembrar de que há uma importância realmente crucial em fazer exercício. Então, a população está convidada para isso. Além disso, montaremos, Mauro, em parceria com o shopping, o Parque Shopping, uma arena do coração, em que vão ser apresentados workshops com aulas sobre culinária, sobre exercício, com cardiologistas dando entrevistas e tirando dúvidas, enfim, uma arena que vai se montar também
para se despertar para isso. O Anoá, inclusive, junto com o pessoal do shopping, montou uma brincadeira interessante. Que legal. Que uma das escadas ela vai ser travada para que a pessoa tenha que caminhar e lembrar. Porque, na realidade, a gente fala muito de você se dedicar ao exercício. Está todo mundo correndo no dia a dia. Mas existem coisas simples. Por exemplo, subir de escada ao invés do elevador. Num shopping center, subir pela escada ao invés da escada rolante. Então, se você durante o dia tiver algumas dessas práticas, termina que alguma atividade você está fazendo. Então, está aí a população convidada no Parque Shopping agora no mês. Serão 10 dias contínuos, tem a caminhada e uma série de outras atividades. Alguns prédios importantes da cidade serão iluminados, né? Tem várias parcerias já que serão bem demonstradas e bem informadas nas redes sociais, para que o Maceió, durante o mês de setembro, se pinte de vermelho e as pessoas lembrem que tem que realmente cuidar do coração. A mensagem é essa. Que bacana. Coloca aí para nós, por favor, José, a imagem do coração, para eu aproveitar e fazer mais uma pergunta aqui ao doutor Ricardo. Está aí a imagem do coração, todo em vermelho, né, doutor? Todo em vermelho. Doutor, me diz uma coisa, eu queria que o senhor comentasse para a gente a questão da privação do sono, a questão do álcool e do tabagismo como danos ao coração. Muita gente tem feito essa pergunta, aproveitar a sua presença para fazer também. Perfeito. Veja, o maior vilão, sem dúvida, é o cigarro, o tabagismo, tá? Tabagismo, principalmente se for associado à falta de exercício, aí realmente é um veneno para o coração. Tá? O álcool ele tem um malefício mais para outros órgãos, como pâncreas, como fígado, a alteração de pressão arterial. Especificamente sobre o coração, o impacto é menor, salvo em alguns pacientes mais sensíveis, né? Agora, o estresse é algo que realmente está matando as pessoas. Então, quando você associa uma personalidade que sofre maior impacto do estresse, essa pessoa é sedentária, se ela fuma, e se ela não pratica exercício, e na maioria das vezes quem não pratica exercício termina aumentando de peso, sobrepeso ou mesmo obesidade, e aí vem o aumento do colesterol, talvez um diabetes e provavelmente a hipertensão arterial. Esses são os vilões principais que fazem com que a doença coronariana, que é a maior vilã, é a obstrução das artérias coronárias, e aí leva a angina ou infarto agudo do miocárdio. E é isso que está matando a população. E um detalhe, Mauro, cada vez mais jovem. Então, lá no HGE, onde a gente tem feito o tratamento do infarto agudo com angioplastia, temos cada vez mais, serve de alerta para você que está em casa, cada vez mais pessoas com menor idade. Então, vocês terem uma ideia, no meu início de medicina, quando tínhamos um infartado de 40 anos, era motivo de grande curiosidade e de discussão. Hoje, com grande frequência, temos infartados 30, 35 anos. Puxa vida, muito precoce, muito né, precoce, doutor? Muito precoce. Então, a doença está vindo cada vez mais cedo, né? E talvez mais grave. Não é? Puxa vida, então, doutor. Isso é muito preocupante. O coração dá algum sintoma de que as coisas não vão bem? Ao contrário até do que se imagina, tem muita gente que acredita que o coração não dói, né? O coração dói. O coração dói quando nós temos decepções, né? Dói no desamor e dói também na angina, dói também quando falta sangue para o próprio coração. Então, a queixa principal, o maior sinal de alerta que alguém pode ter é dor no peito. Então, teve dor no peito, tem que procurar o cardiologista de imediato. Hoje nós temos uma novidade interessante, é que as UPAs da capital Sim. e algumas do interior, num projeto chamado LATEM, que nós trouxemos para Alagoas, de interligação através de network das unidades que fazem pronto atendimento, e que você tem não só a possibilidade de fazer um eletrocardiograma com laudo de imediato, como também um auxílio à decisão médica, um cardiologista virtual, que o Hospital do Coração disponibiliza para essas UPAs. Então, isso tem melhorado um pouco, mas ainda temos um grande problema, Mauro, que é a demora, primeiro, a não identificação desse sintoma. Então, muita gente tem angina, tem uma chance grande de ter um tratamento, vamos dizer assim, eficaz, que evite que ele tenha um infarto, se tiver um infarto, que aborte aquele infarto, e ela, então, pensa que é uma outra coisa qualquer. Temos pego vários pacientes no HGE em que chega já muito grave, mas no dia seguinte, no dia anterior, ele referia no dia anterior angina no peito. Mas ele achou que era gases, ele achou que podia tomar um chazinho. Não. Teve mais de 30 anos, ou pelo menos 40 anos de idade, homem ou mulher, dor no peito, aquela dor que geralmente ela é descrita como um aperto, tem que procurar a UPA mais próxima de casa. Isso é algo que pode salvar a vida. Que maravilha. Gente, leigo não tem que achar nada, né? Quem tem que achar é o médico.
Doutor, para a gente fechar, eu queria antes de tudo mandar um beijo para a Aline, que faz aí um trabalho muito bacana na assessoria de comunicação do shopping. Ela também está no hospital, é? Ou não? Ou só está no hospital também? Parceira Puxa já vida, de... olha, eu não sei, acho que eu vou abrir uma empresa e vou chamar a Aline para fazer a assessoria, porque é muito legal o trabalho dela. A Aline é outra apaixonada já pelo coração. Sem dúvida. Sobretudo pelo projeto do Coraçãozinho. Então, que legal. Ela está aí conosco já de forma bem firme. Eu acho, doutor, que a gente pode fazer o seguinte, abrir um quadro aqui, porque a gente podia ficar o programa inteiro aqui conversando sobre isso, porque é um assunto que não se esgota. Mas eu queria, para fechar, doutor, para você que está ligando a TV agora, o doutor Ricardo Cavalcante está aqui para falar do Setembro Vermelho, a importância da gente cuidar do nosso coração. Para a gente fechar, doutor, eu queria que o senhor apresentasse, para quem ainda não conhece, o Hospital do Coração. Acho importante a gente abrir também esse espaço para o senhor falar isso. Eu te agradeço. O Hospital do Coração é um hospital, eu me orgulho muito porque é fruto de uma iniciativa de um grupo de cardiologistas de muito alto nível, tanto científico quanto ético. Foi um grupo realmente que nós tivemos o prazer de organizar e até de capitanear e tem feito, eu acredito, uma medicina de muito boa qualidade, né? Eu tenho muito orgulho do hospital e desde o começo, quando nós montamos o hospital, montamos também uma fundação, porque havia já esse entendimento. Hoje nós temos apenas 10% da população com plano de saúde e, portanto, apenas 10% tem acesso a um hospital privado. Fato. E daí que a Fundação Cordial serve exatamente para isso, para que a gente leve a expertise, a tecnologia, o conhecimento de todos esses colegas à maior parte da população. E, graças a Deus, conseguimos fazer isso mais recentemente, oferecendo ao Estado de Alagoas o tratamento do infarto agudo do miocárdio, numa parceria com o governo do Estado, e também o tratamento da cardiopatia congênita, que era também outro problema sério que nós tínhamos aqui, que ainda temos, estamos no meio de uma caminhada, mas temos evoluído muito, viu, Mauro, nesses 2 anos, desses 2 projetos, e acredito que com isso a gente tem conseguido, vamos dizer assim, dar uma contribuição também. Nós vivemos num país e num Estado em que cada pessoa individualmente ela tem realmente que dar uma contribuição. Nós já damos, evidentemente, uma grande contribuição quando pagamos impostos, etc. Mas o país precisa de mais. É preciso que realmente cada pessoa veja o que é que pode fazer pelo outro, pelo próximo, porque é isso que tem feito os países que a gente admira lá fora, não é? Todo mundo se ajudando mutuamente e tentando, com isso, criar círculos virtuosos que minimize, né, essas mazelas da população mais pobre. Eu estou muito feliz com o momento atual do hospital. Que coisa boa, doutor. Muito obrigado pela presença, parabéns pelo seu trabalho. Leve aí um abraço a toda a sua equipe no Hospital do Coração, em nome de todos que fazem a organização Arnon de Mello. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Vamos fazer o seguinte, gente, eu vou dar um abraço aqui no doutor Ricardo e volto já com outras informações para você. Não saia daí, agora são 8h52, está voando o tempo. Último dia de agosto, o ano já acabou, doutor. Meu Deus. Estresse, né? E nada de estresse, sem estresse, hein? Eu volto já. Muito obrigado. Ter uma vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. O Instituto Arnon de Mello apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos 2 séculos da emancipação política do estado, contada em 10 fascículos todas as terças-feiras, encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnon de Mello. Para enfrentar a seca no sertão e no agreste é preciso trabalho e coragem. O governo de Alagoas está presente aqui, onde o que mais faz falta é a água. O governo construiu mais de 1.900 cisternas, perfurou mais de 560 poços e 120 carros-pipa trabalham para fazer a água chegar nas casas. O Canal do Sertão avança e, pela primeira vez, a água já beneficia agricultores. É com trabalho sério que a gente encara os desafios para Alagoas seguir firme, cumprindo o compromisso com a mudança. Vou morar no bar, beber pra curar a dor da saudade que dá. Volta, vem me cuidar, que eu tô sofrendo.
obra. Tem força-tarefa para recuperar o asfalto de Maceió. A Prefeitura já iniciou os trabalhos de drenagem e pavimentação nas principais vias da cidade para recuperar o asfalto dos estragos das piores chuvas dos últimos anos. Em breve, as equipes da Prefeitura chegarão também na sua rua. Mais informações em maceió.al.gov.br. É hora de Maceió seguir em frente, com uma força-tarefa para reorganizar nossa casa. Prefeitura de Maceió. Em 2016, o MPE registrou 3.699 casos de violência contra a mulher. Ele foi o primeiro namorado de verdade que eu tive. Ele era um príncipe mesmo. Ela não enxergava que aquele relacionamento era perigoso. E aí ele me bateu muito nesse dia. Na hora eu pensei muito em gritar. Tenha coragem, denuncie. Procure ajuda. Não espere acontecer mais uma vez. Ligue 180. Vai fazer uma reforma ou construir uma casa? Já ouviu falar em construção sustentável ou bioconstrução? As chamadas construções sustentáveis são aquelas em que a preocupação ecológica está presente do projeto ao acabamento e ocupação dos moradores. A ideia é usar materiais que não agridam o ambiente, mas que possam ser aproveitados no próprio local, como a terra, por exemplo. Procure usar técnicas como o pau a pique, o adobe, super adobe ou o cobre, que utilizam a terra como principal material para a construção. No local de onde você tira a terra, pode ser feito um reservatório para a coleta de água da chuva. E para a energia, você pode buscar o uso de fontes renováveis, como a energia solar. Use fibras vegetais no lugar das fibras de vidro ou sintéticas. Os fardos de palha e o bambu, por exemplo, formam estruturas muito resistentes e podem ser usados para fazer o telhado, as paredes, revestimentos acústicos e térmicos. Prepare a argamassa com solo-cimento, que é uma mistura feita de areia, argila, cimento e água. Ideal para revestimentos de pisos e paredes. Use tintas, solventes, vernizes e impermeabilizantes à base de óleos vegetais. Reutilize cerâmicas fazendo lindos mosaicos. Construa sua casa em contato com a natureza. More bem e seja um consumidor sustentável. Quer colocar seu restaurante em pratos limpos? Alcance padrões de excelência com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa Alimentos Seguros. Adote boas práticas na gestão de alimentos e bebidas, renove seu cardápio e faça outras melhorias na sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Muito bem, já estamos de volta e vamos trazer agora uma reportagem que faz aí um retrato da situação da nota fiscal nos postos de gasolina. Será que eles estão emitindo? Como é que está essa questão da nota fiscal? Vamos saber detalhes na reportagem que você acompanha a partir de agora. Fiscais do PROCON notificaram um posto de combustível no Jacintinho, aqui em nossa capital, porque não emitiu nota fiscal para o consumidor. E nós estamos aqui no PROCON para saber o que isso representa. Meu caro Ricardo Melo, você como fiscal do PROCON, o que é que isso representa para o proprietário do posto de combustível? Pois bem, é o seguinte, a Secretaria da Fazenda já vem tocando nessa tecla há muito tempo com relação à solicitação da nota fiscal, porque a nota fiscal é a garantia para que o consumidor possa fazer suas reclamações. Assim como também o PROCON vem trabalhando nesse intuito de que você possa fazer a sua reclamação no caso de houver algum vício no produto, no serviço que você contrata. Porém, a nota fiscal é a garantia mais completa de você poder resolver os seus problemas. Simplesmente diz ao consumidor que exige a nota fiscal, mesmo tem uma campanha que é a nota fiscal cidadã. Mas no caso do consumidor, segundo o fato que aconteceu no Jacintinho, havia sido abastecido, pediu a nota fiscal, não foi lhe dada a nota fiscal, ele até tentou retirar o combustível devido a esse impasse, e aí não havia condições de tirar devido a uma tela lá que protege o combustível quando se coloca no tanque de combustível. O impasse chegou até o PROCON e quais as medidas com essa notificação? Pois bem, o PROCON foi visitado pela consumidora
foi feito um auto de infração e o posto vai responder tanto pela Lei 8.078, que é do Código de Defesa do Consumidor, como a Lei 4.171, que trata da negativa de entrega de documentos fiscais. Tanto pode ser o cupom fiscal, pode ser o talão de D1, como também pode ser a Série A, que isso representa a mesma coisa. O dono do posto, o empresário, ele tem 10 dias para recorrer. O que é que o empresário pode fazer nesse caso? Como você mesmo falou, ele tem 10 dias de acordo com o decreto que é exposto pelo governo federal e ele vai responder, vai mandar uma defesa e se a defesa for consistente, ele será também, vai receber uma documentação ou uma multa pela falta de envio de notas fiscais. Orientação para consumidores que se depararem em situações como essa, de exigir, de ter a nota fiscal, que é o seu direito. Caso isso aconteça, o que é que pode o consumidor fazer junto ao Procon? Se você, consumidor, não recebeu a nota fiscal ou o seu fornecedor de serviço, comerciante, não lhe entrega a nota fiscal, procure o Procon, entre em contato com o número 5151 e estaremos dispostos a resolver o seu problema. Bom, nós vemos exatamente aqui a sede do Procon para dar toda essa orientação a você, consumidor. Não é a Secretaria de Estado da Fazenda que vai atender você nesse caso. É sim, o primeiro passo é vir aqui ao Procon, onde temos, além de equipe de fiscais, também uma procuradoria para lhe dar toda a orientação jurídica sobre esses fatos que podem estar acontecendo e vir a acontecer com você. O Procon está aqui, como é seu lema, em defesa do consumidor. Aqui do Procon, Farol, com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Ardon de Melo, no canal 25 da NET. Muito bem, mais uma vez, obrigado aí ao elegante Fernando Palmeira, com uma jaqueta maravilhosa, trazendo essas informações. É um direito, né, gente? E faz bem a todos nós, faz bem à economia, faz bem para tudo. Então, nota fiscal sempre. Olha, gente, vocês acompanharam aqui a sabatina com os candidatos à reitoria da Uncisal. A eleição aconteceu ontem e será decidida em segundo turno a disputa pelo comando da Uncisal. O professor Henrique Costa foi o mais votado, com 44% dos votos. Ele aparece aí à esquerda nesta imagem que você vê aí na tela, e a professora Almira Alves, que está à direita aí na imagem, obteve 33% dos votos. A chapa 1 do candidato Célio Rodrigues recebeu 23% dos votos. O segundo turno está marcado para o próximo dia 13 de setembro. E é claro, nós vamos trazer aqui depois o vencedor para conversar mais sobre o comando da Uncisal, uma universidade tão importante para o nosso estado. Mas chegou a hora de receber o Alexandre Lino. Eu estou correndo aqui com a imagem porque eu queria fazer vou chamar aí de brincadeira com o Alexandre, porque o Alexandre é uma pessoa fantástica, que a gente gosta muito, admira o trabalho, e eu estou tentando achar aqui uma imagem do Cruzeiro. Vamos tentar aqui. Imagens. E é o seguinte, gente, o nosso querido Cancan Futebol Clube jogou ontem. Fecha aqui, por favor, Márcio, para mostrar homenagem ao Alexandre, o time do povo desde 1921. O Cruzeiro realmente tem uma história muito legal e aqui a gente tem uma homenagem ao Alexandre que está chegando. Lino, muito bom dia. Não sei se você sabe, mas ontem o Márcio André, que é digamos, ele não é titular, né? Porque às vezes ele fica no banco. Ontem ele chegou atrasado lá no Cancan, não sei o que aconteceu. E quando ele chegou, estava 6-0 para o 24 de março, o time que ontem enfrentava o Cancan. E veja só o que aconteceu. Diz o Márcio que ele entrou, fez um gol impedido, aí ele reclamou com o juiz, foi expulso. Bom dia. Mauro. Márcio. Márcio está aqui nos nossos bastidores. O Márcio é titular absoluto do Cancan Futebol Clube, lá da região do Feitosa. Um time de peladeiras que faz a alegria de muita gente, que pega quarta-feira à noite e bate aquela bolinha. O Mauro
lá perto de onde ele mora também, bate uma bolinha com os amigos e a gente gosta disso. Futebol é diversão, entretenimento. Eu mando meu abraço lá para os amigos do Feitosa, a gente sabe que tem uma audiência muito grande, inclusive pessoas que moravam no Feitosa e agora moram aqui na parte baixa também, mas fazem questão de acompanhar a TV Mar, tanto pelo canal 25 da NET, quanto pela Gazeta Web, ou pelos nossos aplicativos em smartphone. Eu mando um abraço aí para todos que nos acompanham e chamo a atenção para essa jogada inusitada do nosso amigo Márcio, jogador de qualidade indiscutível, jogador diferenciado e passou a manhã inteirinha aqui tirando onda com a gente, que fez um gol impedido, que foi reclamar, coisas do futebol. Mas vamos falar, ele está chamando a atenção aqui que o gol foi legal, o gol contra o 24 de março, um dos rivais do Cancan Futebol Clube, lá na região do Feitosa. Um abraço para todos. O Márcio aqui, inclusive, insistindo, dizendo que o gol dele foi legal. Mas vamos... Rapidinho, antes de você falar da Primeira Liga, ele descreveu o lance do gol, disse que foi com as nádegas que ele fez o gol, uma espécie de virada. Eu não entendi, gente. Eu já vi gol de barriga, como o famoso gol do Renato Gaúcho, mas de nádegas. Foi um nádega gol. E depois ele vai tentar fazer aqui pra gente como foi esse lance. E fez o gol, o que é mais, só que o juiz disse que a nádega dele, ou as nádegas dele, estavam impedidas. Fica à vontade com a Primeira Liga, porque ontem à noite teve rodada. O Mauro é dono de um bom humor. Um bom humor indiscutível. Bunda gol, chama. Vamos lá, vamos mostrar aqui para vocês os resultados da Primeira Liga. Vale chamar a atenção, Primeira Liga, que no ano passado começou com a possibilidade, que era um plano dos principais clubes do Brasil, de se separar em relação à CBF. Seria um campeonato que, com o passar do tempo, tomaria o lugar do Campeonato Brasileiro, que é organizado pela CBF. No entanto, a Primeira Liga caiu em completo descrédito, não recebe público, não recebe atenção e os clubes terminam jogando com times reserva. Isso é a mais pura verdade. Ontem o Grêmio, por exemplo, o técnico Renato Gaúcho sequer foi a campo acompanhar ontem o jogo do Grêmio pela Primeira Liga. Vamos acompanhar agora os resultados para a gente fazer um comentário rápido aqui sobre esse retrato dessa competição que não pegou, mas garantiu a quarta-feira de futebol. E teve bom público, né? Eu assisti o Cruzeiro e o Grêmio, por isso que eu te prestei essa homenagem. Tinha um bom público, né? Obrigado. Nesse caso, sim, mas os outros jogos... Não. Jogos com o Internacional Atlético Mineiro, praticamente o Beira-Rio vazio, bem verdade. Um jogo com um clube que está na Série B agora, né? O Flamengo foi eliminado pelo Paraná Clube, o Flamengo que está na final da Copa do Brasil, e o Fluminense... perdeu também para o Londrina. Os cariocas foram eliminados pelos paranaenses ontem nessa Copa da Primeira Liga, que tem os 2 mineiros e os 2 paranaenses na semifinal. Na próxima imagem aí o José pode passar para a gente e subir para o nosso telespectador acompanhar a semifinal da Primeira Liga, que já vai agora esse final de semana. Sim. Até porque o Campeonato Brasileiro, que é organizado pela CBF, está parado. Parado porque a seleção tem os jogos das eliminatórias. Então a gente vai ter Atlético Mineiro e Paraná Clube, Londrina e Cruzeiro no domingo. Um jogo no sábado, o outro no domingo, organizados pela Primeira Liga, que não necessariamente precisa cumprir a agenda FIFA de estar parando. Esses jogos estão funcionando muito mais com cara de amistoso, não pegou, não colou muito bem a Primeira Liga, tanto que os principais clubes, os clubes de São Paulo não jogam a Primeira Liga. Particularmente, eu tenho algumas críticas a fazer. Eu também. A questão da Primeira Liga, ela não pegou, ela não ligou, não teve liga. Não teve liga. Perfeito. Não teve liga. Agora vamos falar do que tem liga e do que para não só o Brasil, mas toda a América Latina. As eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia.
joga aqui a imagem para a gente fazer um comentário, como está a tabela hoje. Eu pediria que subisse a imagem na tela toda para o nosso telespectador acompanhar. Está aí o Brasil, já classificado para a Copa, enfrenta hoje à noite o Equador, jogando lá em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. O Brasil, na fase de turnos, venceu o Equador e foi o início da caminhada do Tite para levar o Brasil a essa condição esplendorosa, sensacional, de a vitória nos últimos 5 jogos. Pode ver que nenhum outro clube, nenhuma outra seleção alcançou esses números. O Brasil tem 9 pontos à frente do segundo colocado, que é a Colômbia. E a gente tem hoje 2 clássicos sul-americanos, Uruguai e Argentina. Promete ser o jogão antes do jogo da seleção brasileira. E, para quem não gosta muito dos hermanos argentinos, pode sim assistir o jogo, que também promete muito, do Chile e Paraguai, que é o jogo um pouquinho também mais cedo, lá direto de Santiago do Chile, capital chilena, no Monumental de Núñez. Muito legal. Você está bem. Depois do Willis Waterworks, está tudo certo. Aqui na TV Mar, a gente capricha nos outros idiomas para tentar levar para vocês a melhor informação, inclusive com bom humor. Com bom humor. Inclusive, eu vou pedir, Lino, para você, assim que concluir, chamar o Videlan, porque o Videlan já está pronto lá no centro. E amanhã a gente vai trazer detalhes da língua que o Márcio fala, um idioma. Amanhã eu vou explicar, hoje não. Amanhã. Obrigado, Mauro. Eu que agradeço. E amanhã a gente vem com todos os resultados das eliminatórias, mas antes das eliminatórias, vamos saber o que está acontecendo agora no centro de Maceió com o repórter Viderlan Araújo, que está acompanhado do repórter cinematográfico Chico Nogueira. Viderlan, fala daí. Beleza, Lino, pode deixar assim. Falo daqui da Rua do Comércio, mais precisamente da Rua do Livramento, né? Estamos na porta da Secretaria Regional do Trabalho, da Superintendência Regional do Trabalho, até porque o prédio ainda continua fechado, foi interditado, né, com condições estruturais que oferecem risco para a população. E neste exato momento, o pessoal de 2 órgãos representativos aos servidores, o SINAIT e o Sindiprev, estão se reunindo para realizar um ato público. O ato começa daqui a pouco. Na verdade, existe já uma concentração. Dá para perceber aqui no fundo a presença de alguns servidores, não é, para mostrar essa condição em que está sendo estabelecido algumas reivindicações. E o que é que está sendo colocado também como ponto alto? É as condições de trabalho desses servidores. Nós vamos conversar agora a respeito desse assunto com a Marta Fonseca, que é representante do SINAIT, que fala sobre os auditores fiscais, que é importante também uma reivindicação como essa. Gostaria que você falasse do ato público que está iniciando agora aqui na Rua do Livramento, no centro. Bom dia. Bom dia. Esse ato hoje é contra todo o desmonte do governo em relação aos servidores públicos, né? Porque, na realidade, o governo culpa os servidores públicos pela ineficiência dele. Então, ele quer prejudicar os servidores e os trabalhadores em consequência. O Ministério do Trabalho, há muito tempo, vem sendo relevado e nós aqui, a Superintendente, estamos no completo abandono. Tem praticamente 2 meses que o prédio está interditado, ainda não conseguimos funcionar no outro prédio, o outro prédio não atende às nossas necessidades. Realmente a gente precisa mostrar, trazer a sociedade para o nosso lado, para ver que nós precisamos de ajuda, de apoio, para poder ver se conseguimos prestar um serviço de qualidade. Como delegada sindical, como é que estão as condições hoje para os auditores fiscais depois que vocês foram transferidos desse prédio para um outro local? Olha, as condições continuam prejudicadas. O pessoal não pode executar os serviços dele plenamente porque não temos um protocolo, não tem um local onde atender as empresas e os trabalhadores. Então o trabalho realmente está sendo feito, mas muito precariamente. Agora, Célio, o Célio está aqui conosco também, ele que representa o Sindiprev. Acho que é importante a união desses movimentos para poder cobrar melhorias no aspecto geral para os servidores públicos. Gostaria que você falasse o posicionamento do Sindiprev também nesse ato hoje. Olha, o Sindiprev há mais de 3 anos vem tentando exatamente conseguir um local adequado para que a população seja atendida. A superintendência, depois de longos 3 anos, foi interditada e agora nós não temos um espaço para atender a população. É importante a população entender que a partir do ano que vem, por conta da famigerada reforma trabalhista, esse órgão vai ser super importante
importante, ainda mais importante para a sociedade, porque é ela que vai exatamente regular o acordado em cima do legislado. Então é fundamental que essa superintendência ela tenha um espaço adequado para atender a população. Agora deixa eu perguntar, Célia, a você uma condição que também é de extrema importância a respeito da condição da reforma da Previdência, que é outro ponto também que tem gerado essa movimentação hoje aqui. O Sindprev também tem se juntado a outros movimentos para cobrar essa reavaliação e para que isso não venha acontecer? Acho que o primeiro recado em relação à reforma da Previdência é avisar os parlamentares. Nós vamos denunciar a todos os parlamentares que votarem a favor dessa reforma, porque essa reforma só prejudica exatamente os mais necessitados, que é a população brasileira. Célia, a respeito desse ato, vai até que horas aqui, justamente você, a Marta Fonseca, representante desses dois órgãos e outros movimentos? Esses dois setores vão estar aqui organizando, conversando com a população, mostrando a importância do Ministério do Trabalho para a sociedade alagoana e iremos até o meio-dia exatamente nessa conversa, fazemos um abaixo-assinado para encaminharmos ao Ministro do Trabalho e à bancada federal, exigindo deles a reforma imediata do prédio da Superintendência Regional do Trabalho em Alagoas. Esse é o Célio Santos, presidente do Sindprev, conversando conosco. Marta, obrigado então por nos receber e espero que esse ato possa ser também bem atendido pela sociedade e, consequentemente, pelas autoridades. Tá, muito obrigada a você pela participação e pelo apoio que a imprensa sempre tem nos dado. Vamos mostrar aqui rapidinho, até num ângulo diferente, de mostrar também a coisa de uma maneira diferente, a reivindicação do pessoal. Tá aqui, ó, atacar o servidor público abala as instituições que protegem o cidadão. Auditores fiscais do trabalho defendem o Estado forte, SINAT, Delegacia Sindical de Alagoas. Reivindicação justa, é o momento de vocês falarem, né, desse momento difícil também. Isso mesmo, a gente tem que lutar pelas nossas condições e a melhoria do trabalhador brasileiro. É uma condição única para todos vocês essa melhoria? Exatamente, e a melhoria das condições de trabalho da auditoria fiscal reflete em toda a população. Reivindicação, manda seu recado aqui também no microfone da TV Mar. Temos que dar condições para a população ser bem atendida. Pois é. Esse é o clima aqui no centro de Maceió. E para se ter uma ideia, Mauro Wedequim, de toda essa importância e do que representa esse prédio da Superintendência Regional do Trabalho que está sendo preparado para esse ato e que nós estamos aqui, muitos comerciantes também estão abraçando a causa e mostrando essa importância do que representa esse ato e atividades como essa. Como esse comerciante aqui, dono dessa banca de revistas. Qual é o nome do amigo? Pedro Fernandes. Pedro, explica para mim o seguinte, quantas vezes você observa, já viu muita gente chegar aqui na porta da Superintendência Regional do Trabalho e voltar? Olha, de partir coração. Eu vejo pessoas humildes, vindo do interior, com a intenção de resolver o problema dele junto ao Ministério do Trabalho. Pessoas que vêm apenas com a passagem de ida e de volta. Entendeu? Quando a gente diz que está funcionando em outros determinados locais, essas pessoas... Ontem mesmo teve uma senhora aqui que passou mal aqui na minha banca. Sim. Ela veio do interior para fazer uma homologação. Não conseguiu, ficou passando mal, veio pedir o dia da passagem de volta. É muito humilhante para um trabalhador, é muito humilhante para a pessoa que depende disso aqui para funcionar, para tocar sua vida adiante. Eu vejo isso com muita tristeza. E você trabalha no comércio, é apenas um empresário, dono de uma banca de revista, mas já disse aqui para a gente, fora do microfone, que vai colocar a sua caixa de som à disposição também, se for preciso. Todos os dias eu faço aqui um apelo, pelo amor de Deus, gente. Isso é um prédio público, esse é dinheiro da gente que está aí sendo jogado fora, abandonado. Então a gente tem aí um prédio público. Será que mais uma vez vamos ficar aqui no centro com um prédio público abandonado, se vindo de prostituição, de marginalização? Pois é. Obrigado, então, ao Pedro, que é proprietário aqui dessa banca de revistas. Olha só, Mauro, essa é a situação que nós estamos mostrando. O ato está começando agora, vai até meio-dia. A ideia é despertar a atenção das autoridades, das pessoas que acabam também, neste processo, tendo um papel relevante para poder, nesse tipo de atividade, nesse tipo de ação, ter essa luta bem mais fortalecida. E esse momento que nós estamos mostrando aqui acaba sendo o momento em que se inicia, né? Daqui a pouco, claro, os outros veículos de comunicação estão chegando, mas a TV Mar Canal 25 acompanhando o início dessa ação, desse ato que envolve o Sindprev, o SINAT, os auditores fiscais cobrando melhoria para as condições dos servidores. Mauro, uma outra informação importante, já que nós estamos no centro de Maceió, pedir para o Chico Nogueira virar a imagem, né, para que a gente possa mostrar aqui rapidinho que o centro está funcionando normalmente. A Aliança Comercial informou que todo o centro abrirá em horário normal nesta quinta-feira, devido ao processo que foi colocado durante a noite de ontem, em que um aniversário de uma facção criminosa
criminosa poderia mudar a rotina das pessoas. Eu acompanhei seu comentário agora há pouco e durante a sua participação você foi muito feliz quando existe e que precisa ter uma responsabilidade de quem comunica todos os dias para não levar terror à sociedade, para não levar pânico à sociedade. Então, como dá para perceber, a situação no centro está normal, a Aliança Comercial já informou que o horário de funcionamento é o horário normal. Eu observei a mesma presença diária de seguranças aqui no centro, tem inclusive guarnição da Polícia Militar que está circulando nas ruas, na Rua do Comércio, nas principais ruas movimentadas, bancos funcionando, lojas funcionando, os consumidores também aos poucos chegando aqui no centro de Maceió, ou seja, tudo nesse clima de normalidade que nós estamos registrando com essas imagens ao vivo da TV Mar Canal 25. Estamos agora às 9h22 na capital alagoana e o Chico Nogueira trazendo aí a movimentação de rotina no centro de Maceió, com abertura das lojas, horário tranquilo de funcionamento, horário normal, apoio da Aliança Comercial, da Segurança Pública que colocou policiais, como todos os dias já faz aqui no centro, não teve reforço policial, ou seja, tudo normal, tudo tranquilo até o presente momento, na manhã desta quinta-feira, aqui no centro de Maceió. Com imagens de Chico Nogueira, esse é o panorama de momento para os telespectadores da TV Mar Canal 25, para o programa TV Mar News. Deixo o meu grande abraço para você, até amanhã, e nós vamos trazer, claro, mais detalhes circulando pelas ruas da capital alagoana, com muito brilhantismo e profissionalismo, porque o jornalismo aqui corre na veia, com ética e responsabilidade para os nossos telespectadores. É com você, Mauro. Muito obrigado, Videlan. Sem dúvida nenhuma, parabéns pelo seu trabalho, muito bacana a sua participação, sempre engrandecendo aqui o trabalho que nós fazemos na TV Mar, e você disse tudo com muita propriedade. Ética, responsabilidade e eu vou só acrescentar, comprometimento com aquilo que interessa de fato à população. Este é o nosso compromisso. E também compromisso dela, Polane Santos, que está chegando agora com a previsão do tempo. Polane, você está, hoje você está com um brinco assim, a coisa, Márcio, por favor, Márcio, feche no brinco aqui da Polane Santos, sempre desfilando aí, como diria o Wilson Júnior, a beleza em busca da notícia. Fecha aí, Márcio, por favor. Olha só, Polane arrasando, dá até para você ficar no bem assim com a Mara Almeida, que vai ser muito legal. Polane, continuam, infelizmente, os estragos lá nos Estados Unidos, né? Bom dia mais uma vez. Exatamente, Mauro. Olha, já subiu para 35 as mortes confirmadas por conta da tempestade furacão Harvey, que está, infelizmente, acometendo aquela região lá dos Estados Unidos. A tempestade agora, ontem à noite, na realidade, começou a atingir a cidade de Louisiana. Mas a informação que a gente tem agora, Mauro, é que houve, inclusive, explosões, o que já era previsto em uma indústria química lá no Texas. Por quê? Teve que desligar, a energia da indústria teve que ser desligada, houve um aquecimento e aí os produtos químicos entraram em combustão. Algumas pessoas já foram hospitalizadas, inclusive, por conta da inalação de fumaça química. Caramba, tudo aquilo que você tinha, né, já anunciado ontem, infelizmente, se confirmou, né? Pois é, a tempestade na região do Texas já está diminuindo, está cessando, mas os riscos também não diminuíram. Por quê? Porque as águas continuam a subir e as inundações também continuam a acontecer na região. Puxa vida, muito legal, Polane, sua participação, essa cobertura, né? É importante mostrar isso, toda a equipe da TV Globo, né, está mobilizada mostrando lá em loco a situação e a gente aproveita também para abrir esse espaço. Pois é, a gente na realidade, eu acho que isso acende, Mauro, mais um alerta sobre a importância desse trabalho que é feito de previsão mesmo do tempo, em que a gente realmente, para precaver a sociedade desses desastres, né? A gente viu que foi emitido alerta com antecedência, a população pôde, de certa forma, se precaver realmente e se mobilizar para evitar maiores estragos, mas infelizmente foi maior do que eles pensavam, o dobro do esperado, e por conta disso aquela região ainda sofre esses efeitos. É isso aí. E aqui no Brasil? Aqui na nossa querida região Nordeste? Exatamente, principalmente aqui em Alagoas, olha, boa notícia. A gente está ainda com um pouco de nebulosidade, mas hoje a gente deve esperar um tempo mais seco do que nos últimos dias. A gente tem, inclusive, imagens no mapa cedido pela Semar que não nos deixa mentir. Olha que coisa linda o mapinha está hoje. Quase sem nenhuma nuvem, quase sem nenhuma nebulosidade, principalmente aqui no estado de Alagoas. E aí, o que é que a gente deve esperar? Olha só,
pelo menos do vento sudeste que está trazendo essas nuvens, que são poucas aqui para o nosso continente. A gente deve esperar, então, realmente um tempo mais seco para esses dias e um final de semana com mais sol e com as temperaturas em elevação. Que bacana. Polani, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar juntos o programa, mas vamos terminar hoje com a imagem do trânsito. Vamos dar uma olhadinha como é que está o trânsito, Josiel? É possível a gente mostrar lá fora? Polani, muito obrigado pela tua participação. Amanhã eu quero que você preste muita atenção, porque amanhã nós vamos anunciar que língua o Márcio aprendeu a falar. Eu vou dizer só uma expressão, que é o ala. Amanhã ele vai dar detalhes para você. Obrigado pela sua companhia. A gente volta amanhã a partir das 8 horas com Polani Santos, com Alexandre Lino, com o Márcio e seus detalhes tão pequenos. Suas descobertas. E suas descobertas. Com o Josiel, com o Daniel, com Patrícia, com Mara, com o Breno, com todo mundo, com a Andresa, né? Pois é, e com muito carinho por você que acompanha a nossa programação. Obrigado, Polani. Obrigada a você, um beijo bem grande.